Então vamos lá. Semana passada o nosso papo sobre irmãos foi as dores, né? Não lembro mais o tema, foi a beleza e as dores da relação de irmãos. A grandeza e as dores. Só que eu falei da relação de irmãos a partir da perspectiva dos pais, né? O quanto muitos pais, por inexperiência, por imaturidade, por dificuldade das suas próprias questões, interferem de forma muito pontual e na relação dos irmãos, e quanto isso muitas vezes é prejudicial para a amizade entre os irmãos. O quanto isso pode prejudicar. Hoje eu vou falar da relação de irmãos, como ter um relacionamento saudável com os irmãos. Você que é pai e mãe, que pode aí estar promovendo com seus filhos, e você que tem irmãos adulto, né, já é adulto, tá aqui me ouvindo, para olhar por essa perspectiva. Nós vamos falar a partir dos filhos, nós vamos falar a partir dos irmãos. Semana passada, a perspectiva dos pais, e hoje a perspectiva dos irmãos. E aí, gente, falando dessa perspectiva dos irmãos, é muito potente olhar para a relação de irmãos e como essa relação pode dar certo. Primeiro, entender uma coisa, né? Fizeram uma pergunta hoje na caixinha de perguntas que foi a seguinte: Cristiane, como pode filhos nascerem na mesma família, com o mesmo pai, com a mesma mãe, e serem tão diferentes? E aí a gente pode olhar para isso de forma biológica e de forma sistêmica. Um filho, ele é fruto do pai e da mãe. E sendo fruto desse pai e dessa mãe, ele é metade pai, metade mãe. Biologicamente, geneticamente e ancestralmente. Atrás de cada filho tem toda a força ancestral da mãe e toda a força ancestral do pai. Dessa força ancestral, tudo que vem, né, da nossa ancestralidade, vem muita potência, muita realização, muitos bons passos, muitos dons, muitos talentos. E eu costumo brincar que vem as batatas quentes, que foram tudo aquilo que os nossos ancestrais não conseguiram realizar, vem para os descendentes, vem para as próximas gerações, olhar para aquela situação e conseguir ultrapassar aquela barreira. Então, quando tem mais de um filho na mesma família, né, dentro de um casal que tem 1, 2, 3, 4, 5 filhos, mesmo sendo do mesmo pai e da mesma mãe, o seu sistema ancestral também é o mesmo, porém, cada filho pode estar a serviço de algum emaranhado do sistema. Compreende isso? Então, um filho vem, muitas vezes, para evidenciar. Cada filho está a serviço em algumas circunstâncias, em alguns sistemas. Cada filho, ele vem a serviço de trazer à luz um emaranhado daquele sistema. Porque os filhos daquele casal, eles são descendentes de uma geração, de uma ancestralidade. Então, vamos supor que na família... uma família, o sexo era reprimido, a mulher não podia ter prazer. A gente está falando muito do feminismo hoje, do lugar da mulher na sociedade, então eu vou começar com esse ponto, esse exemplo, né? Então vamos supor que numa família, nas mulheres, né, tem na geração ancestral de que as mulheres, o sexo era reprimido, a mulher não podia ter prazer, as mulheres eram abusadas, as mulheres eram feridas. Então vamos supor que venha uma menina daquela família que vem com todo esse conteúdo ancestral, que vem com toda essa informação, mas ela vem a serviço a dar luz a isso, a curar essa ferida. Então vai ser uma menina que muitas vezes pode ter a forma de lidar com o sexo tranquila, que queira vivenciar, que queira experienciar, que queira ter vários namorados, que não veja o sexo como tabu. Isso traz já uma diferença, talvez na irmã da mesma família. E essa irmã pode vir com essa informação, né? De que o sexo tem que ser privado, de que o sexo tem que ser fechado, de que é proibido. Então, na mesma família, gente,
Filhos vêm a serviço de emaranhados completamente diferentes. E é por isso que são seres únicos. Mesmo que a gente nasça do mesmo pai, da mesma mãe, 2 filhos, 3 filhos, 5 filhos, 10 filhos, cada um é único. Cada um tem um papel importante naquele sistema. Cada um precisa compreender que ele tem uma missão. A sua missão de vida, o seu propósito, elucidar alguma coisa, reequilibrar, né? Às vezes um filho vem com vício, porque o avô era alcoólatra. Então compreenda que os descendentes, eles também estão a serviço de reorganizar o sistema familiar. E é por isso que muitas vezes filhos da mesma família, filhos do mesmo pai, da mesma mãe, sendo 2 homens ou 2 mulheres, são completamente diferentes. Esse é um ponto para responder essa pergunta. Um outro ponto para a gente começar também a compreender e elucidar é que cada um tem a sua experiência. Compreenda bem. Semana passada eu disse que os pais olham para os filhos como se eles fossem iguais, né? É o que dou para um, o que dou para o outro. E que isso, os filhos sabem que isso não é verdade. Então, olhando pela perspectiva dos filhos, compreenda que os filhos também têm pais completamente diferentes. Mesmo ele nascendo na mesma família. Eu tenho 3 irmãos, né? Eu sou a 4ª filha. Então, eu tenho um irmão, filho do meu pai, anterior ao casamento da minha mãe. Eu tenho um irmão natimorto. Eu tenho a minha irmã mais velha viva, né? Do casamento do meu pai e da minha mãe, que é a mais velha viva do casamento do meu pai e da minha mãe. E eu sou a caçula. Se eu perguntar pro meu irmão mais velho, se eu perguntar pra minha irmã do meu pai e da minha mãe, e pra mim, se a gente fizer uma redação, quem é o meu pai? Gente, cada um vai ter um olhar completamente diferente para esse pai. O meu irmão tem uma experiência com o pai, com o nosso pai, completamente diferente da minha. O meu irmão tem uma relação com o meu pai completamente diferente da minha. O meu irmão vê o meu pai completamente diferente. Então, de alguma forma, cada filho vê um pai de uma forma diferente. A minha irmã vê o meu pai completamente diferente do que eu vejo e completamente diferente do que o meu irmão vê. Eu brinco, né, com os meus alunos, nem tá meu óculos aqui. É como se cada filho visse os pais com seus próprios óculos. Cada filho vê seus pais com seus próprios óculos. Eu tenho uma relação com minha mãe, eu vejo a minha mãe com certeza completamente diferente que a minha irmã vê a minha mãe. Porque minha mãe foi diferente para minha irmã e minha mãe foi diferente para mim, e minha mãe, ela tem a vivência dela. Lembra que a gente falou das diferenças? Porque cada momento da vida é uma pessoa diferente. Meu filho hoje, Bento, tem 10 anos. Se eu engravidar e tiver um outro filho, o meu filho, segundo filho, né, hipoteticamente, vai ter uma mãe completamente diferente do que o Bento tem. Então, compreenda isso, né? Que os filhos também veem os pais com óculos diferentes. Também tem os pais diferentes. Então, você pode pensar sobre isso, né? Ah, por que minha irmã briga tanto com a minha mãe e eu não brigo? Eu entendo mais a minha mãe, minha irmã não entende. Porque a sua irmã tem uma relação diferente com a sua mãe. Porque seu irmão teve uma relação completamente diferente com seu pai. E tudo bem. Tudo bem. Na perspectiva dos filhos, como filha, e vocês como filhos, é importante compreender que os nossos pais, eles são diferentes para cada um dos filhos, porque cada filho tem uma experiência e uma forma de lidar com as emoções também diferentes. Então tem filho que é mais amoroso, que gosta de mais carinho, tem um filho que é amoroso, mas gosta de mais distância. Então cada filho vai olhar para seu pai e para sua mãe de forma diferente.
E isso é rico compreender. Por quê? Porque na perspectiva dos filhos, muitas vezes a gente quer que os nossos irmãos ajam da mesma maneira que a gente age. Se a gente está com raiva da mamãe, a gente quer que o nosso irmão também tenha raiva. Se a gente está chateado com o papai, a gente quer que o nosso irmão também sinta raiva. Se a gente quer que a nossa mãe seja rainha, a gente quer que a nossa irmã cuide da nossa mãe como uma rainha. E, gente, cada filho tem um pai diferente, uma mãe diferente, e a gente, enquanto filhos, precisamos respeitar. Respeitar a forma com que sua mãe vê, sua irmã vê sua mãe e seu pai, seus irmãos veem sua mãe e seu pai. Porque quando a gente respeita, a gente, além de respeitar o irmão e a irmã, a gente está respeitando também a relação que eles têm com os pais. Possível. A relação possível. Então, se seu irmão não tem uma boa relação com seus pais e você fica triste com isso, diga sinto muito. Mas aquela é a relação possível que seu irmão pode ter. Aquela é a relação possível que a sua irmã pode ter. Quando isso atrapalha, quando você não consegue respeitar isso, o que acontece? Você quer salvar a relação dos seus pais com seus irmãos. Ou então você quer defender o seu pai, sua mãe, do seu irmão ou da sua mãe. E aí, gente, a gente desequilibra a nossa relação com os nossos irmãos. Desequilibra muito. Porque a gente quer, né? Vamos supor que meu irmão brigue muito com a minha mãe. Então ele briga, discute, reclama. O que acontece? Eu vou lá e fico, para de fazer isso como mãe. Para de brigar como mãe. Você não pode fazer isso. Ela é nossa mãe. Bater um papo com o nosso irmão ou com a nossa irmã e dizer, caramba, né? Pega leve. Mamãe talvez não tenha essa expertise que você tenha. Bater um papo é uma coisa. Agora, querer salvar papai e mamãe dos nossos irmãos não é o nosso lugar. Quando a gente toma partido de uma discussão, de uma relação, a gente acaba não tendo boas relações com os nossos irmãos. E aí é importante a gente entender que eu estou falando isso da perspectiva do irmão. Ah, Cristiane, mas para mim é muito difícil ver meu irmão maltratar meu pai e minha mãe. Maltrata porque seu pai e sua mãe permite. Compreende isso? Ai, Cristiane, é muito difícil conviver com a minha irmã machuca minha mãe, maltrata minha mãe, desrespeita minha mãe. Faz isso porque sua mãe permite. Hierarquia. Os pais são grandes e os filhos são pequenos. Sempre. Pais grandes, filhos pequenos, sempre. Então, se seu irmão destrata seu pai, se seu irmão destrata sua mãe, se seus irmãos, né, brigam, discutem ali com papai e mamãe, e você fica mal por isso, entenda. Os seus pais permitem que isso aconteça. Os seus pais não estão conseguindo dar limite, isso faz parte da relação deles. O seu irmão, como irmão, pode ser uma pessoa super bacana, super próxima, super assim, proativa com você. E pode ser assim, uma relação bem legal. Então, todas as vezes que a gente fica tomando partido das relações, dos relacionamentos, a gente interfere. E nessa interferência, quando a gente toma partido, a gente sempre exclui a outra parte. Então, se eu tomo partido do meu pai e da minha mãe, eu estou excluindo alguém. Se eu tomo partido da minha mãe, eu estou excluindo o meu pai. Se eu tomo partido do meu pai na relação deles, eu estou excluindo a minha mãe. E essas exclusões, gente, gera muito desequilíbrio na relação. Em todas as relações. Então entenda isso, não importa a idade que você tenha. Se você é jovem, se você é adolescente, se você é adulto, se seus pais já são idosos, você não tem que defender seu pai, sua mãe de ninguém. Seus pais são adultos. E se algo acontece ali naquela relação que te incomoda, você diz, sinto muito, porque isso é da relação deles. Eu ouvi hoje, né? Eu li
muito na caixinha de perguntas que eu deixei nos stories hoje para poder construir a live, as pessoas perguntando assim, porque eu não consigo, que meu irmão usurpa meu pai, meu irmão pega o dinheiro do meu pai, e aí a gente não pode falar nada, eu não gosto de ficar perto do meu irmão. Se o seu pai dá dinheiro pro seu irmão é porque ele quer dar. Se sua mãe protege o seu irmão ou sua irmã é porque ela quer proteger. Respeita isso. Na verdade, quando a gente fica nesse movimento querendo interferir na relação dos nossos irmãos com os nossos pais, além da gente ficar num desequilíbrio na relação com os nossos irmãos, a gente muitas vezes atrapalha a nossa própria vida. A gente fica querendo, na verdade, olhar para os nossos pais assim, se meu pai está dando dinheiro pro meu irmão, ele não está dando para mim. Se minha mãe está fazendo isso com a minha irmã, é porque ela não está fazendo para mim. Inconscientemente a gente não se dá conta, mas na verdade a gente fica querendo saber qual é o nosso lugar, qual é a nossa parte. Se meu pai está fazendo para o meu irmão e para minha irmã, por que não está fazendo para mim? Gente, essa é uma dinâmica que a gente precisa começar a olhar de forma adulta. Adulta. É muito importante isso. Cada vez mais, né, as famílias estão diminuindo. Antigamente eram famílias, meu pai, 13 filhos meus avós tiveram, né, por parte de pai. Minha mãe, 8 filhos meus avós tiveram. Então, quantos irmãos, quantas relações, quantas situações ali aconteceram nessa família, né? Imagina você ser o mais velho de 8 irmãos. Você imagina você ser o caçula de 8 irmãos. Você imagina você ser o filho do meio de 8 irmãos. Tudo isso traz uma repercussão. E aí, olhando na perspectiva de irmãos, é isso que eu quero trazer para a gente compreender. Como ter um bom relacionamento de irmãos, ocupando o nosso lugar. Não tem outra forma de ter um bom relacionamento com os nossos irmãos, que não seja ocupando o nosso lugar. E aí é importante entender que eu falei na live passada que a relação de irmãos, ela é uma relação que ela é entubada. Eu já falei disso semana passada e eu vou voltar. A relação de irmãos, muitas vezes, ela é entubada pra gente. Porque a gente tem que amar porque é irmão. Tem que cuidar porque é irmão. Tem que dividir porque é irmão. Tem que proteger porque é irmão. E muitas vezes, a gente nem se sente protegido e tem que proteger. Muitas vezes a gente não se sente visto na família e tem que ver. E essa relação, ela muitas vezes não é construída, ela é entubada. E é importante a gente olhar para isso, muito importante. Compreenda que é sagrado ter irmãos. É uma oportunidade maravilhosa nascer com uma família, em uma família onde tem mais filhos, sendo você o mais novo, sendo você o mais velho. Isso é muito sagrado. É sagrado e esses irmãos são certos para você, como os meus irmãos são os certos para mim. Eu sempre disse, desde quando o Bento nasceu, que o melhor presente que eu poderia dar a ele era um irmão. Mas, infelizmente mesmo, a vida foi encontrando novos caminhos nesse sentido e eu não tive um outro filho. E ele é filho único, né? Mas eu acredito muito que essa relação de irmãos, que nascer em uma família com mais de um filho, isso é muito, muito sagrado. E essa relação de irmãos, a gente precisa compreender que às vezes a gente não tem afinidade com o irmão. É bom a gente ter o irmão, a gente aprende com o irmão, a gente convive com o irmão, aprende a ceder, aprende a trocar, aprende a cuidar, aprende a ser cuidado, aprende a sentir raiva, aprende a se proteger, né? A gente aprende tanta coisa, mas isso não quer dizer que quando a gente se torne adulto, a gente tem afinidade com aquela pessoa. Muitas vezes aquele irmão, fruto da mesma família, tem uma busca de uma religião diferente da minha, busca valores diferentes dos meus, conceitos diferentes dos meus, partido político diferente do meu, e isso vai distanciando um pouco, né, essa relação,
porque a gente respeita aquele irmão, e esse é o ponto importante, que é respeitar, mas mesmo respeitando, nós somos completamente diferentes e tudo bem. Mas hoje eu quero falar dos emaranhados sistêmicos que vêm a partir da relação de irmãos, tá? Eu quero só ler aqui. Meu irmão já falecido maltratou tanto minha mãe, inclusive no período que ela estava próxima de desencarnar. Eu e minha irmã cortamos os laços com ele e todos os sobrinhos. Desculpe, foi muito para nós. Isso, cada um faz o que é possível, né? Mas é entender que aquilo ali está dentro da história, aquilo ali está dentro da relação. Então, vamos lá. Quando a gente fica nesse tomar partido, a gente acaba não olhando a humanidade também dos nossos irmãos. E é isso que eu quero trazer, gente. A humanidade. Eu sempre gosto de trazer a humanidade, porque é esse lugar muito comum, né, que deixa o nosso coração quentinho. O meu fica aqui e o seu fica aí. Que é o seguinte. A relação de irmãos, ela tem uma hierarquia. É importante a gente olhar para isso. Uma das leis do amor, uma das leis das relações, né, é o pertencimento, que todos têm direito de pertencer, todos os irmãos têm direito de pertencer. E um outro é a hierarquia. E na relação de irmãos tem hierarquia. Existe a hierarquia e ela é importante ser respeitada. O irmão mais velho, preste atenção nisso. O irmão mais velho, quando ele chega, ele entrega muito para os pais. Ele entrega a realização de ter um filho. Ele entrega a realização da maternagem. Ele entrega o primeiro susto, o amadurecimento de ter um filho. Ele entrega a experiência com o primeiro filho. Assim como ele também toma bastante dos pais. Muitas vezes o filho mais velho é o primeiro neto, né? É o desejado, tá ali dentro, cumprindo ali sua missão. Esse filho mais velho, ele muitas vezes, quando vem um segundo filho, ele se sente um pouco esquecido. Muitos filhos mais velhos, eles têm baixa autoestima. Um dia eu vou falar sobre isso, eu vou aprofundar um pouco sobre isso. Porque ele sente que ele perdeu o lugar dele para o irmão que veio depois. Então ele estava ali, a atenção era toda para ele, a família era toda para ele, muitas vezes um pai e uma mãe inexperiente. E aí de repente, surge um novo irmão, mesmo que ele peça, mesmo que ele diga assim, eu quero um irmão, eu quero mais um irmão. Quando chega esse irmão, ele sente que aquela pessoinha que chegou tirou a atenção dele, tirou uma parte dele que era só para ele, que era inteira para ele. Então, é como se ele fosse menos, ele se sente menos. Mas o irmão mais velho, ele é mais. Ele entrega muito para esses pais. E ele sofre também um pouco mais. Por quê? Porque esses pais são inexperientes. Esses pais, muitas vezes, com a inexperiência, são super protetores, não permite com que esses filhos façam muitas coisas, né? Ele vem ali gerando consciência, gerando experiência, gerando oportunidade de todos poderem conviver com essa criança. Quando chega o segundo filho, como esse filho recebe esses pais? Mais experientes. Esse filho muitas vezes já pode botar a mão na terra e botar a mão na boca, já pode ter um animalzinho de estimação. E esse segundo filho, quando ele chega, gente, ele chega já com um bônus, porque ele, além de ter o pai e a mãe, ele tem o pai e a mãe, já tem uma criança em casa. Ele já tem com quem trocar. Ele já tem com quem se reconhecer ali de pequeno. E isso é muito rico, isso é muito bacana. Ele já tem os pais num outro momento de vida, muitas vezes, tá? Às vezes tem pai e mãe que tem filho bem juntinho, né? Mas muitas vezes o segundo, o terceiro filho ou o quarto, ele já tem pais, esses pais já vêm mais experientes, já vêm mais tranquilos, não leva tanto para médico numa primeira febrezinha, né? Porque o mais velho tem uma febre, corre pro médico. O mais velho, né? Qualquer coisa se protege, se faz tudo. E o filho que vem depois, assim, a mãe já tá ali.
atenta, não, quando fulano teve isso, eu dei tal remedinho, não precisou ir para o hospital. Então, é bacana compreender que o segundo filho de uma família, ele recebe mais. Ele recebe os pais mais tranquilos, ele já recebe um irmão com quem trocar. O terceiro filho e o quarto filho, ele também recebe muito mais. Cada vez mais, quanto mais novo você é, mais você recebe. Presta atenção nisso. Quanto mais novo você é na sua família, o caçula sempre recebe mais. O irmão caçula recebe mais. Pais mais tranquilos, pais mais experientes, pais talvez, muitas vezes até financeiramente mais estruturados, ou pais que estão no casamento mais fortalecidos. Cada filho nasce daquela relação daquele pai em momentos completamente diferentes. Muitas vezes o filho vem e o casamento está extremamente abalado, então aquele filho tem uma experiência com aqueles pais. O segundo, terceiro filho, quando chega, o pai já está ali naquela relação, a mãe já está inteira naquele casamento, já estão ali com um casamento mais íntimo, mais tranquilo. Esse filho tem outra relação com esses pais, outra intimidade com essa relação, outra oportunidade amorosa de vivenciar essa relação. Então compreenda que de fato cada filho tem um pai e uma mãe diferente, mesmo nascendo na mesma família. E o filho mais velho muitas vezes tem baixa autoestima porque a ele é dado o tudo, ele vem com toda a expectativa, vem com todas as oportunidades, e mesmo que ele peça um irmão, quando esse irmão chega, ele percebe que aquele lugar ali dele, uma parte dele é separada para uma outra pessoa. Aqueles pais serão divididos, não só os brinquedos, não só muitas vezes o quarto, não só muitas vezes a comidinha, mas também esse amor dos pais. Então, o irmão mais velho, muitas vezes, eles se sentem com baixa autoestima. Por quê? Porque eles veem que a relação dos pais com os mais novos já é mais amadurecida. Né? Eu tenho até um exemplo interessante, assim, que uma família, um pai e uma mãe não permitia de jeito nenhum que o mais velho fizesse uma tatuagem. A filha mais nova fez e ficou tudo bem. E aí ele ficou super chateado com isso, porque quando ele fez tatuagem, o pai discutiu, reclamou, brigou, mas quando a filha mais nova fez, tudo bem. Assim também acontece, né, quando a filha mais velha, quando ela é a mais velha, começa a namorar. O pai super protetor ou preocupado, ou uma mãe preocupada, fica não querendo deixar namorar com tal idade, né, querendo cercear aquele espaço, muito preocupado, muito ali, só vai comigo, só vai com a sua irmã mais nova, só vai se for levar a sua irmã. E aí quando essa mais nova começa a namorar, tá tudo bem. É só mais um namoro. Porque esses pais, o mais velho, ele abre caminho. O irmão mais velho, o filho mais velho, o primeiro filho, ele abre caminho para o mais novo, para os mais novos. Ele vai ali, né, fazendo força com os pais para conquistar muitas coisas, abrindo caminho, abrindo espaço e abrindo estradas mesmo, literalmente estradas. E quando os mais novos começam a caminhar, essas estradas já estão abertas. Então, é muito interessante compreender a grandeza e o lugar do irmão mais velho. O irmão do meio, ele é muito interessante, se tem alguém aqui, um irmão do meio. Olha só, minha filha fala isso, que o irmão mais novo pode tudo e ela não. Exatamente. O irmão do meio, muitas vezes, ele tem a sensação, quando chega um irmão mais novo, né? Primeiro o irmão do meio, ele é o caçula. Ele chega, ele é o caçula. Presta atenção. Tem o mais velho, aí chega o irmão do meio, se tiver mais de 2 filhos, né? Ele chega, então ele sente que ele é o caçula ali. Ele é o caçulinha, ele tá ali recebendo do irmão mais velho, recebendo dos pais. Quando esses pais têm um terceiro filho, esse irmão do meio, ele perde o status dele de caçula.
E quando ele perde esse status, ele além de perder o status de caçula, ele não sabe qual é o lugar dele, porque tem o mais velho e tem o caçula. Geralmente, esse irmão do meio, ele não se sente visto e reconhecido, tá? E isso gera outros lugares, outras dificuldades na relação. Por quê? Porque quando ele não se sente visto, não se sente reconhecido, eu falo sempre que é a síndrome do irmão do meio, né? Ele também fica com baixa autoestima e isso gera outros emaranhados. Ele não consegue sentir qual é o lugar dele na vida, no mundo. Ele tem dificuldade de reconhecer o que fazer na vida profissional, na vida, nos relacionamentos, porque ele não sabe muito, ele quer se sentir reconhecido. Ele busca reconhecimento fora, o irmão do meio, porque ele perdeu o status. Ele nem é o mais velho, ele nem é o caçula. E aí o caçulinha chega, vamos supor que seja uma família de 3, chega recebendo do irmão do meio, do irmão mais velho e dos pais. Então, o irmão caçula, ele sempre recebe mais. E é por isso, gente, que o irmão caçula, ele é atrevido. O irmão caçula, ele é super atrevido. Muitas vezes, quando ele chega ali, naquela família, ele recebe as estradas abertas pelos irmãos mais velhos, ele já tem os pais mais amadurecidos, já tem os pais um pouco mais experientes, estruturados. E aí ele vai recebendo, muitas vezes ele tem muito mais oportunidades até de estudar, fazer novos cursos, estudar numa outra escola. Então, o caçula, ele recebe mais. E aí, quando eu falo que o caçula, ele é atrevido, mas isso também gera emaranhamento, tá? Por que o caçula, ele é atrevido? Ele é atrevido porque ele recebe mais, e ao receber mais, quando ele se torna adulto, preste atenção nisso, ele se sente devedor. E essa é uma dinâmica inconsciente, tá, gente? Todas essas dinâmicas que eu tô trazendo aqui entre os irmãos é uma dinâmica inconsciente. O mais velho sente baixa autoestima, o do meio, em geral, tá, gente? Em geral, e outras coisas. O mais velho muitas vezes desenvolve uma baixa autoestima. O irmão do meio muitas vezes fica buscando reconhecimento o tempo todo, não sabe qual é o lugar dele, porque ele fica querendo buscar esse reconhecimento de outras pessoas. Então, às vezes, quer que o relacionamento ele seja reconhecido pelo marido ou pela esposa, e aí vai, né, nesse movimento. E o irmão caçula, por receber muito, uma dinâmica inconsciente ele se sente endividado. Presta atenção nisso. E é por isso que todo mundo acha que o irmão caçula, ele é atrevido e folgado. Por que ele se sente endividado? Porque ele acha inconscientemente que ele tem que salvar todas as dinâmicas da família. Então ele se mete na vida de todo mundo. Ele quer resolver o problema do irmão mais velho, ele quer resolver o problema do irmão do meio, ele quer salvar os pais, ele quer cuidar dos pais, ele fica lá salvando os pais, ele fica se metendo na relação com os pais. Então o irmão caçula, por se sentir devedor, tá? Por ter recebido muito inconscientemente, ele se torna atrevido, ele quer se meter na relação de todo mundo, ele quer se meter em tudo, ele quer salvar todo mundo. E muitas vezes o irmão caçula não consegue sair de casa, porque enquanto ele fica salvando a vida de todo mundo, do pai, da mãe, dos irmãos, dos sobrinhos, dos primos, dos tios, ele não cuida da própria vida. Muitas vezes eles ficam dentro da própria casa, não conseguem, continuam lá sendo sustentados pelos pais, ou se casam, vão para as suas próprias famílias, mas não conseguem viver a sua família atual. Fica toda hora indo papai e mamãe, só viaja se for com papai e mamãe, só almoça e janta se for com papai e mamãe. Não consegue se desvencilhar. Por quê? E aí uma dinâmica muito interessante que eu quero trazer para vocês é a seguinte: a maioria dos meus clientes, a maioria das pessoas que vêm fazer constelação familiar são irmãos caçulas. Por quê? Porque eles sentem que eles têm que salvar a família. Eles buscam esse movimento interno, assim, de querer salvar tão grande, e muitas vezes geram emaranhados para a própria vida deles. O que o irmão caçula precisa fazer?
aproveitar tudo que recebeu, tomar tudo que recebeu com gratidão, agradecer aos seus irmãos mais velhos, agradecer aos seus pais e ir além. Você tem a oportunidade de ir além. Para de querer salvar todo mundo. Todos os filhos têm essa oportunidade de tomar o que recebeu dos pais, tomar o que recebeu com grandeza, né, nessa família, tomar a própria vida e ir além. Então, trazendo essas dinâmicas, eu trouxe 3 irmãos aqui, gente, mas poderia ser muito mais. É só vocês irem olhando para esse sistema aí. Quando a gente olha para isso, né, a gente acaba burlando a hierarquia. Então, veja só. Burlar a hierarquia é compreender que o irmão mais velho, ele sofreu as experiências dele, gente. O irmão do meio sofreu as experiências dele e você sofreu as suas experiências, sendo você caçula. E vice-versa, né? Então, cada um tem sua experiência e cada um tem que honrar o lugar do outro. Então, o tema da live é como ter uma relação saudável com seus irmãos, honrando o lugar deles, honrando eles do jeito que são, dentro da escolha deles. Então, se eu sou a filha caçula e quero resolver a vida do meu irmão mais velho, honre. Ele chegou primeiro. Se ele chegou primeiro, ele sabe mais que você. E se não souber academicamente, ele estruturalmente, né, dentro da família existe uma hierarquia. Então, respeita. Deixa ele cuidar da vida dele. Então, é muito bacana a gente compreender isso, porque isso gera muitos emaranhados. Muitos irmãos se atropelam nessa relação, querendo ocupar o lugar que não é deles. Quantos irmãos caçulas querem defender, né, os pais dos seus outros irmãos, querem defender essas relações? Quantos irmãos mais velhos se colocam como pais dos seus irmãos mais novos? E não é pai. Ele é irmão. O pai e a mãe precisam ser preservados. Muitas vezes isso é sistêmico, né? Antigamente os irmãos mais velhos tomavam muito esse lugar, né? Eles achavam que eles eram corresponsáveis pelos irmãos mais novos. Minha mãe até falou isso aqui semana passada na live, né? Ela disse assim: eu ajudei a criar todos os meus irmãos. E é isso. Tem essa sensação de ser corresponsável pelos irmãos mais novos. Então, os irmãos mais velhos, eles se sentem mais pesado. Além de ocupar o lugar dele, eles acham que eles têm que cuidar dos irmãos mais novos. E é muito libertador quando a gente ouve aqui com os irmãos que irmão mais velho, você não é pai e mãe dos seus irmãos mais novos, você é irmão. Então se coloca no seu lugar de filho e sai desse lugar de querer cuidar dos outros irmãos e deixar de cuidar da própria vida. E isso traz muita dor na relação entre os irmãos. Acaba que os irmãos não se entendem. Porque eu não quero que a minha irmã mais velha ou meu irmão mais velho venha cuidar de mim como se fosse meu pai e minha mãe. Eu vou dizer: epa, você não é minha mãe nem meu pai. Né? E vice-versa, gente. Então, quando cada um ocupa o seu lugar no sistema, os irmãos conseguem minimamente se olhar e respeitar. Respeitar as diferenças, respeitar que cada um teve uma experiência diferente com o pai e com a mãe, respeitar que cada um veio num momento diferente de vida do pai e da mãe. E isso gera muito mais amplitude para a gente, enquanto irmãos, para olhar os nossos irmãos. Isso faz com que a gente aprenda a respeitar. Não tem forma melhor de compreender que não importa que número de filho você seja, naquele momento que você nasceu, a centelha divina, os seus pais, todo o sagrado, tudo que é potencial estava ali para que você chegasse ao mundo e pudesse ocupar o seu lugar. Aquele lugar foi divino, aquele momento foi perfeito, aquele momento foi único. Então, ocupe o seu lugar, seja você o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto filho, ocupe o seu lugar. Eu disse numa live ou em algum momento que quando a gente ocupa o nosso lugar, a gente brilha.
a gente brilha. E a gente não tem que ter medo de brilhar. A gente tem que ocupar esse lugar do nosso brilho. E só no nosso lugar a gente pode brilhar. Tá indo bem, gente? Eu vou lá. Tem muita gente fazendo comentários aqui, muito bacanas. Então eu vou aqui ouvir vocês, né? Ler vocês aqui. Muito esclarecedor. Minha ira, não sei. Meu Deus, quanto entendimento, inflexões, que bom. Irmã Caçula é muito independente, nada apegada, que bom. Porque ela tomou a vida e foi, que bom. Né? Os irmãos, a potência da vida é justamente essa. Eu quis dizer que são os emaranhados. Muitas vezes inconscientemente se sente devedor, mas equilibra aquilo ali e vai embora, vai seguir, vai embora. E os abortados, onde colocamos? Os abortados também fazem parte do sistema. Os irmãos abortados, os irmãos natimortos, eles entram em todas as ordens, né? Eu falei no início da live. Eu tenho um irmão mais velho, que é filho do meu pai, com outra mulher. Eu tenho um irmão mais velho, que é natimorto da relação dos meus pais. Eu tenho uma irmã mais velha, que é segundo filho do meu pai e da minha mãe. E tenho eu. Então, eu tenho 3 irmãos. O meu irmão natimorto está aqui, fazendo parte. Então, os filhos abortados, os filhos natimortos, fazem parte desse equilíbrio. É importante. E eles, gente, é importante a gente saber disso, né? Os filhos abortados, os filhos natimortos, eles têm função na família. E quando eles precisam ter um lugar no coração e um lugar para equilibrar esse sistema, porque muitos de nós sofremos a influência desses irmãos abortados. Como? Vamos supor que eu atendi uma pessoa essa semana. Ela fez inseminação artificial e ela fez 5 inseminações, tá? Então ela teve uma gestação, perdeu, outra gestação, perdeu, outra gestação, perdeu, outra gestação, perdeu, e no 5º veio gêmeos. E um dos gêmeos ela perdeu, sobreviveu 1. Então ela tem 6 filhos teve 5 inseminações, 6 filhos e 1 só sobreviveu. Preste atenção nisso. Olha a expectativa que tem dessa mãe para esse único filho que nasceu. Olha quanto essa mãe sofreu em cada movimento de ter um filho. Quanta expectativa, quanto sofrimento, quanta luta, quanta perda emocional, quanta busca financeira, quanta busca de recursos. Então, quando esse filho nasce, ele não é único. Ele vem atendendo todas as expectativas desses irmãos que não conseguiram nascer. Quantas vezes você nasceu aí na sua família, sua mãe teve uma gestação de 7 meses e perdeu o bebê. E meses depois ela engravidou de você. Como essa mãe tem essa gestação? Como ela lida com você no ventre? Como ela lida quando você nasce? Então compreenda isso. Todos os irmãos natimortos e abortados, eles fazem parte do sistema e ele influencia aí muito a nossa criação, a nossa mãe, o nosso pai, a forma com que eles lidam com essa dor. Muitas vezes uma mãe, um pai perde um filho, aquilo é uma dor tão profunda, que eles deprimem. E mesmo tendo a alegria de ter um outro filho, eles ainda estão deprimidos naquela dor. E isso influencia na relação, isso influencia na criação. Compreendam isso, tá? Quando meu pai abandonou a casa, eu assumi o papel dele e perdi a amizade dos meus irmãos. Exatamente, né? Muitas vezes os mais velhos, eles sentem acham que quando o pai vai embora, eles têm que ocupar um lugar ali de marido da mãe, ou e aí gera muita dor, muito sofrimento, né, para todo o sistema. Explica a palavra atrevimento por parte do caçula. Muitas vezes ele é atrevido porque ele recebeu muito, então ele quer se meter na vida de todo mundo.
Não só cuidar dos irmãos, como dos pais e suprir os cuidados que os outros irmãos não oferecem. É um peso emocional muito grande. Ser irmão mais velho é um peso forte, é um peso grande. E quando a gente não tem consciência, a gente fica só com peso. Então, quando a gente ocupa o nosso lugar e entende que quando nasci eu tive aqueles pais, eu tive aquele espaço que era só meu, né? Que eu não preciso cuidar dos meus irmãos como se fossem meus filhos, isso é libertador. Quando a gente ocupa um lugar que não é nosso na família, quando a gente se torna pai dos nossos irmãos, né? Quando a gente quer, como caçula, mandar na vida de todo mundo, a gente perde a força da nossa própria vida, da nossa própria história. Que bom que a Bia está aqui ouvindo. Como deixar de ser mãe do irmão caçula? Deixando ele ser o que ele quer ser. Deixando ele fazer o que ele quiser da vida dele. Você não é mãe do seu irmão caçula. O seu irmão caçula, ele pode se beneficiar muito, chegar para você, sendo você a mais velha, perguntar como foi a sua experiência com alguma coisa, como foi a sua experiência com aquela faculdade, como foi a sua experiência com aquele concurso, como foi a sua experiência na sua primeira relação sexual. O irmão caçula, ele tem grande oportunidade de perguntar aos mais velhos como foi. Muitas vezes os irmãos caçulas falam mais coisas íntimas com os irmãos do que com os próprios pais. Isso é super bacana. Você pode contribuir sim com a sua experiência, mas você não é mãe do seu irmão mais novo, você não é mãe do seu irmão da sua irmã mais nova. Deixe ele seguir. Olha que bacana, descobri que sua irmã do meio vieram 3 antes de mim. Gente, isso traz um alívio. Vocês não têm noção de quando eu tô numa constelação e ali a gente evidencia, né, que tiveram outros filhos anteriores ou posteriores e que aquela pessoa que tá ali constelando se dá conta assim: nossa, tiveram irmãos antes de mim, eu não sou o mais velho, eu não sou o caçulo, eu não sou o do meio, eu não sou o quarto, porque cada um vai ocupando o seu lugar e no nosso lugar a gente brilha. E quando a gente compreende isso, quando a gente acessa isso, a gente vai para a nossa história sem criar expectativa de fazer diferente. Quando a gente não sabe do aborto, como se colocar, se a gente não sabe, muitas vezes a gente vai sentindo alguma coisa faltando, alguma coisa... Veja bem, quando a gente não sabe de um aborto, né, no sistema familiar... E isso não interfere na nossa vida, a gente não precisa saber. Quando isso começa a travancar, atrapalhar, com certeza essa informação vai vir. Seja numa terapia, seja numa constelação familiar, essa informação vai chegar. Gente, nosso tempo acabou. Olha, eu queria tanto falar aqui dos detalhes que vocês disseram hoje. Eu quero trazer só uma coisa que hoje me perguntaram lá na caixinha de perguntas, assim... sobre ciúmes, então eu vou falar de ciúmes rapidamente. É claro que os irmãos têm ciúmes com os pais, gente. Todo irmão tem ciúme do pai e da mãe. Todos. Todos. Porque assim como o filho vê o pai e a mãe diferente, esse pai e mãe também é visto pelo irmão diferente. Então fala assim, caramba, meu pai faz diferente com meu irmão, comigo ele faz assim, comigo é de outro jeito. Então é claro que tem ciúmes. E tudo bem, que isso não atrapalhe a relação. Respeite a relação do seu pai com a sua mãe, com seus irmãos. E assim você ocupa o seu lugar. Um outro ponto é, muitas vezes quando os pais envelhecem, os filhos brigam muito. Muito. Porque quem é que vai cuidar dos pais? Quem é que tem mais responsabilidade com os pais? Geralmente, quem fica com a responsabilidade dos pais é quem está mais perto. Quem está mais ali dentro do sistema. Quem está próximo dos pais. Só que todos os filhos têm responsabilidade com os pais quando eles não podem mais se autogerir, quando eles estão idosos, que precisam de cuidados. E muitos irmãos discutem sobre isso,
brigam sobre isso, porque minha mãe não deixa, minha irmã quer cuidar sozinha, ou então eu cuido sozinha e ninguém me ajuda. Um ponto importante. Se você tem a oportunidade de cuidar dos seus pais, isso é uma bênção. Eu sei que muitas vezes é pesado, eu sei que muitas vezes é difícil, mas pensa só. Se você está tendo a oportunidade de cuidar, é porque você tem mais condições de cuidar. Pensa nisso como uma bênção. Para de querer ficar brigando com o irmão por causa disso. Quem está perdendo a oportunidade são eles. E outra coisa, se seu irmão muitas vezes, como ele tem um pai e a mãe diferente do que você teve, lembra que a gente falou que cada filho tem um óculos diferente para cada pai? De repente ele não se sinta devedor de nada, de repente ele quer viver a vida dele. Então não estrague seus dias, não estrague a sua paz, querendo impor para os seus irmãos fazerem aquilo que você acha que é importante. Não estrague a sua paz. Todos os filhos têm responsabilidade com os pais. O filho mais novo, muitas vezes, tem uma responsabilidade maior. Por quê? Porque ele recebeu mais e porque ele foi, geralmente, é o último que saiu de casa. Geralmente, ele é o último que sai de casa, então ele recebe mais dos pais. Então, muitas vezes, quando os pais ficam idosos, os filhos mais novos cuidam dos pais. Mas isso não quer dizer que tem que ser uma regra, tá, gente? Todos nós que temos pais precisamos sim ajudar os nossos pais, né, no que for possível, entendendo que ajudar os nossos pais é diferente de adotar os nossos pais. A gente ajuda os nossos pais, ajuda a sua mãe, ajuda seu pai, mas respeite a dignidade deles, respeite a personalidade deles, respeite o que eles querem fazer da vida deles. Muitos filhos, quando vão cuidar dos pais, acham que só porque está ajudando ali, se torna pai e mãe dos pais. Respeite. Quando você faz isso, você quebra a hierarquia, você não está só desrespeitando seu pai e sua mãe, você está atrapalhando a sua própria vida. Ok? Porque enquanto você está se tornando pai e mãe do seu pai, você está deixando de cuidar das suas questões.